Nesta semana em Quando Me Apaixono, Antônio diz a Josefina que até pode ser toureiro, mas para burro não serve, pois quando viu a notícia de que Cantu e Gustavo, seu ex-amantes, foram assassinados, logo percebeu o envolvimento dela no crime, pois os dois a conheciam. Exacerbado de tanta raiva, ele acusa a Jabiraca dos crimes que descobriu em sua investigação, mas ela resolve expulsar o cara de sua casa, negando tudo. O moço diz que ela tem todo o direito de mandá-lo embora, e ele, de começar uma nova investigação, avisando que, com tudo que sabe, provavelmente são as autoridades que irão atrás dela, mas pode intervir e evitar que isso aconteça. Josefina começa a se interessar pelo assunto e quer saber o que ele está propondo. Enquanto isso, Renata vai conversar com Regina, que agradece a oportunidade de contar sua versão da história. Na mansão dos Monterrubio, Antônio explica que se tivesse descoberto a verdade sobre ela há alguns dias, a mulher já teria sido presa e Regina teria recuperado a filha. Porém, por causa da traição de Regina e Gonçalo, resolveu mudar de ideia e ainda é irônico, dizendo: "Pra você ver, Josefina, as voltas que a vida dá. Há 25 anos, você era amante do marido de Regina, e agora ela é a amante de seu marido. Mas a jararaca não tá afim de papo mole, e manda o sujeito dizer logo o que ele quer, e o toureiro avisa que quer se aliar a ela, pois não quer que Gonçalo e Regina sejam felizes." E por falar na fisioterapeuta, ela continua se explicando para Renata, contando que não sabia dos planos de Jerônimo, pois, se soubesse, jamais teria deixado acontecer o que aconteceu. Regina diz que acredita que Jerônimo tenha mudado de opinião em relação à moça e acabou se casando por vingança, depois de ter conversado com Josefina, pois o rapaz nunca chegou a mencionar a sogra, pelo menos até aquele momento. A fisioterapeuta ainda lembra que, no dia em que as duas se encontraram, comentou que estava muito feliz pelo casal ter resolvido as coisas e terem escolhido o amor, e Renata se lembra imediatamente da cena. Regina revela que tinha certeza que Jerônimo tinha contado a verdade, ou jamais diria aquilo. Novamente, Renata se lembra de outro encontro com o marido, quando comentou as palavras de Regina. Finalmente, a moça se convence que Regina não sabia de nada, mas deixa claro que a reconciliação das duas não vai rolar. Na mansão, Josefina e Antônio continuam trocando figurinhas para chegar a um acordo. O toureiro chega a elogiar a mulher, dizendo que só a procurou porque naquele momento ela é a melhor comparsa que poderia existir, pois é uma mestra na mentira e na manipulação. Agora, ele quer que os dois se unam para separar Gonçalo e Regina, e a mulher acaba topando. Antônio propõe que eles deixem o casal pensar que está tudo em paz e curtir o amor de boas. Mas quando chegar o momento oportuno, eles darão o tiro de misericórdia. Josefina promete atrasar a concessão do divórcio. E enquanto isso, os dois desenvolvem um plano para acabar com os dois pombinhos. Do outro lado da cidade, Roberta quer saber qual o interesse de Augusto nela. E o engenheiro, sendo direto, quer que a moça conte tudo sobre a gravidez. E porque ela disse que o filho que esperava de Rafael era de Jerônimo. Mas a moça quer mais detalhes e diz ao fazendeiro que, primeiro, quer saber o porquê do interesse dele naquele assunto. E, se ele quiser que ela seja sincera, ele também tem que ser, mas mata a charada e diz que sabe que foi Selena quem deve ter aberto o bico. Enquanto isso, em Enseada, Marina aparece na pracinha com Paulinho e é aquela festa. Alzira agradece a médica, mas Carlos e Matilde percebem a troca de olhares entre a sobrinha do padre e Jerônimo. Na capital, Roberta exige que Augusto dê uma lição na fofoqueira da Selena e avisa que só depois disso vai conversar com ele, pois quem apronta com ela tem que pagar. Augusto topa, mas deixa claro que, quando for a sua vez, vai ser do jeito dele. Nesse meio tempo, Jerônimo e Marina conversam tomando um vinho, comentando sobre a situação de Alzira e Ezequiel, e o investidor avisa que vai mandar a funcionária ao consultório da médica, para que as duas possam conversar. Do lado de fora, Paulinho insiste em dizer que, se os pais não ficarem juntos, ele vai fugir novamente e acaba convencendo Ezequiel a deixar Alzira voltar para casa. E enquanto Matilde tem uma crise de ciúmes por causa de Marina, Lázaro conversa com Catarina e tenta entender por que ela não se separa do marido, que está preso e vai ficar na cadeia por muitos anos. Mas a Carola prefere seguir as leis de Deus e diz que vai cumprir seu juramento diante do altar, pois, segundo as leis da igreja, os dois devem ficar juntos até que a morte os separe. Ela ainda diz: "Com quem você acha que eu posso refazer a minha vida? Meu amor sempre te pertenceu, mas viver contigo seria viver em pecado." O cara tenta e tenta convencer a Beata, mas não adianta. Finalmente ela conta que se casou com Álvaro para cumprir a promessa que fez ao pai, e prometeu a ele cumprir essa promessa até o final de seus dias.
Lázaro se assusta com o que descobriu e quer saber por que a moça não contou isso antes, mas ela explica que queria que o capataz pudesse refazer sua vida sem ela. Nesse meio tempo, no hospital, César tenta distrair Adriana e Constanza, falando sobre os filmes de seu ator favorito, e conta que tem toda a coleção de DVD, e se elas quiserem, pode emprestar para que assistam todas as películas do tal ator. César vai embora, acompanhado por Constanza e Adriana, comenta com seus botões que o rapaz precisa se interessar por ela, pois seu plano é fazer com que Honório e a madrasta reatem o casamento. Do lado de fora, a socialite comenta que achou estranha a atitude de Adriana, e quando o rapaz está se despedindo, Honório chega e pega os dois juntos. Renata chega em casa e pergunta à empregada se sua mãe está em casa. A moça responde que sim, e a moça manda Eulália perguntar se Josefina vai descer ou prefere que ela suba para as duas conversarem. No hospital, Regina e Gonçalo chegam para visitar a doente. Regina conta que conversou com Renata, mas as duas ainda não se reconciliaram. Porém, o empresário tem esperanças que a filha e a namorada se acertem. Na mansão, Eulália avisa Renata que Josefina não vai recebê-la porque está com muita dor de cabeça, mas a moça não engole e vai até o quarto da mãe, avisando que a megera vai ter que escutá-la, querendo ou não. Renata quer saber por que a mãe mentiu para Jerônimo, dizendo que ela era a tal bonita. Já é tarde quando Marina vai se despedir de Jerônimo, avisando que não quis ir embora antes de vacinar todos os desabrigados contra o tétano. Marina quer chamar um táxi para voltar para a cidade, mas Linhares avisa que ele mesmo vai levá-la. Na mansão, Josefina conta que fez o que fez pelo bem da filha, mas Renata não engole a desculpa e revela que, por causa da mentira da mulher, ela passou os piores momentos de sua vida. Josefina confessa que fez a intriga, pois achou que, se soubesse disso, Jerônimo a deixaria, mas não sabia que o tamanho da sede de vingança seria tão grande. As duas discutem e a Bruaca coloca mais lenha na fogueira, dizendo que não sabia que Roberta e Jerônimo tinham ficado juntos, mas tinha uma ideia de que isso poderia acontecer. Renata diz que não acredita em nada do que a mulher está falando e Josefina muda para o modo dramático, dizendo que Linhares entrou na sua casa para seduzir suas duas filhas e tinha que tentar afastar o sujeito de seus tesouros, assim como se opôs ao namoro de Roberta com Rafael, que não era um cara legal, já que foi assassinado e devia ter inimigos. Furiosa, Renata diz que a mãe não tinha o direito de se meter na vida dela, e se as coisas entre ela e o marido não dessem certo, seria um problema dela. Pronto. Josefina diz que fez tudo por amor. No interior, Marina chega em casa e quer saber por que o teste de paternidade que ele pediu no hospital era tão importante. O rapaz se recusa a responder e diz que prefere que ela conheça apenas seu lado positivo. Jerônimo diz que está feliz por ela estar na cidade e sente que, com ela, pode ser autêntico, porém precisa ir embora, pois precisa viajar logo cedo para a capital. Marina então pede que o moço passe em seu consultório e pegue seus livros. Na mansão, a discussão entre Renata e Josefina continua. Agora o assunto é a mentira da mulher sobre a falsa doença. Chorando, Josefina diz que não merecia uma traição como a de Gonçalo, e por isso mentiu e está destruída e arrasada, pois fez de tudo para manter a família unida. Só que Renata não quer saber e manda a mãe se responsabilizar por seus atos. Agora Josefina quer o perdão da filha e diz que só faz as coisas para proteger quem ama. Fazendo a maior cena do mundo, a mulher finge estar arrependida e jura que não fez nada por mal. No interior, Marina conta ao tio que foi Jerônimo quem a levou para casa, e o padre não gosta muito da notícia, principalmente por perceber o interesse da sobrinha no sujeito. E na capital, Renata dá um calmante à mãe, que continua sua atuação, tentando convencer Renata a acreditar nela. Para incrementar a situação, Josefina diz: "Eu sinto que meu mundo está desmoronando. Você separada de Jerônimo, Roberta a ponto de se divorciar de Matias e agora Gonçalo com aquela mulher." Porém, antes de ir embora, Renata manda a mãe encará-la e pede que ela nunca mais minta, pois prefere a verdade, mesmo que seja dolorosa. Mas antes de Renata sair, Josefina resolve pedir para dar um beijo na filha e diz a ela que, boa ou má, ela é a única mãe que a moça tem nesse mundo. Mas quando a garota deixa o quarto, Josefina limpa a boca e diz que não suporta a moça. Porém comenta consigo mesma que, com tudo que a filha acabou de dizer, já sabe o que tem que fazer no futuro. Na hora que Renata está saindo, dá de cara com Roberta, que resolve destilar seu veneno, dizendo que as mulheres daquela família têm uma maldição, mas Renata não dá ouvidos e vai embora. No hospital, enquanto faz companhia à filha,
Honório recebe uma mensagem de Branca dizendo que sente muito por Adriana ter se salvado da morte, pois não pretendia dividir o amor do cara com ninguém. Mas, quando ele for para a cadeia, vai fazer uma visita conjugal. Mas, enquanto isso, vai se apresentar como outra pessoa e manda 1000 beijos pro sujeito. Adriana acorda e chama pelo pai, que começa a contar uma historinha de conto de fadas, onde o bem sempre derrota o mal. Na casa de Constanza, a socialite conta a Matias que Honório insistiu em ficar com Adriana no hospital. E o rapaz comenta que o tio quer aproveitar o tempo que tem com a filha, pois sabe que pode ir para a cadeia. Renata chega contando que foi falar com Josefina, mas não consegue confiar nela e isso a deixa muito triste. Matias e Constanza, depois que Renata vai dormir, comentam que, a cada dia que passa, detestam mais Josefina. E no interior, Jerônimo continua chorando pelo leite derramado, enquanto Renata escreve uma carta para o advogado para agilizar o divórcio. No dia seguinte, logo cedo, Honório chega à empresa e vai falar com Gonçalo, que está acompanhado de Soto. O advogado conta que um dos clientes levantou uma denúncia de fraude contra ele, e essa cliente se chama Dominique. No escritório do advogado, Branca fica sabendo que o sujeito já protocolou a denúncia, e ela fica feliz da vida, dizendo que agora Honório vai receber o que merece. Enquanto isso, Augusto acompanha Renata ao escritório do advogado dele, para protocolar o pedido. Nesse meio tempo, Jerônimo vai ver Luciana, gerente do banco em que ele é conselheiro, e diz que quer conceder o empréstimo à empresa Monterrubio através do banco, mas quer permanecer anônimo sobre isso. Honório, na empresa, diz não entender o que Soto explicou sobre o processo de alguém contra ele, pois não se lembra de ter contratado ninguém com o nome de Dominique. Mas ele se lembra da mensagem que Branca mandou no dia anterior, avisando que apareceria com o nome de outra pessoa. Gonçalo diz ao cunhado que tem a impressão que ele está desistindo de lutar. Porém, Honório alega que talvez seja melhor ele pagar pelo monte de besteira que fez, pois tudo o que está acontecendo é culpa sua. No hospital, Constanza conta que Renata e Matias vão ficar na sua casa para ajudar a cuidar dela, mas a moça quer que César se junte ao time. Afinal, ele prometeu ver a coleção de filmes com ela. O médico chega e avisa que Adriana vai ter alta no dia seguinte. Na empresa, Honório e Gonçalo discutem, mas são interrompidos por Soto, que foi entregar um documento. O empresário aproveita para pedir ao advogado que encaminhe imediatamente seu processo de divórcio, e o babaca resolve perguntar se o chefe vai se separar da esposa mesmo sabendo que ela tem um tumor na cabeça. Surpreso, Gonçalo pergunta como o advogado sabe disso e avisa que era tudo mentira de Josefina, e por isso quer se divorciar imediatamente. Na cafeteria da empresa, Beth encontra Renata triste, pensando em seu casamento fracassado, e chama a moça para mostrar o outdoor que Jerônimo mandou projetar na parede da companhia, com a cena dos dois se casando. Nesse meio tempo, Soto liga para Josefina exigindo um encontro, pois já descobriu que ela não tem doença nenhuma, e é melhor ela cumprir o que prometeu. Roberta aparece toda arrumada e avisa a mãe que vai sair, sem dar explicações. Do outro lado da cidade, Isidro comenta com Inês que está decepcionado com as informações de Antônio, mas agora tem quase certeza de que nunca vão conseguir encontrar a filha de Regina. E na empresa, Renata dá uma de furiosa e manda Beth pedir a segurança para retirar o outdoor. Mas Jerônimo aparece, toma uma bronca da moça e retribui com o maior beijão ali mesmo, no meio da rua. Ela até tenta meter a mão na cara dele, mas ele segura o braço da moça e a enche de beijos. Quanto mais ela esbraveja, ele continua implicando com a moça, chamando a garota de meu amor. No interior, Alzira chorona vai ao consultório de Marina para falar sobre a situação de seu casamento, e a médica explica que, às vezes, a família é mais feliz separada do que junta. A médica avisa que pode fazer um exame de DNA para saber de quem é o filho que a moça está esperando e resolver, pelo menos, esse problema. Do outro lado da cidade, Roberta encontra com Selena, que não para de falar de Augusto, que, aliás, acabou de chegar ao local. O fazendeiro resolve ir até a mesa das meninas cumprimentar a amante e Selena o apresenta a Roberta. Os dois começam a colocar em prática o plano para humilhar Selena, e o engenheiro resolve elogiar a beleza da senhora Monterrubio. Selena convida o amante para almoçarem juntos, mas ele diz que está sem apetite, pois a beleza de sua amiga o deixou totalmente embriagado. A garota quer saber se os dois vão sair ou fazer algo juntos. Augusto diz que não sabe, mas lança a ideia dos três saírem para se divertir. Roberta, dando uma de indignada, diz que não aceita o convite, dizendo que não pode fazer esse tipo de coisa. O fazendeiro quer saber se o motivo de não aceitar a proposta é por ela ser casada.
mas a moça avisa que não está interessada e resolve pedir licença para ir até o toalete. Assim que fica sozinha com o amante, Selena começa a ter um ataque de ciúme, dizendo que ela é namorada do sujeito e não permite que ele fique dando em cima de sua amiga, que é casada e coisa e tal. Porém, Augusto coloca a mocinha em seu lugar e repete que entre eles não existe nenhum compromisso e não existe absolutamente nada além de alguns encontros casuais, pedindo que ela se resigne com o papel de ser apenas uma amiga colorida, nada mais. Escondida, Roberta se diverte com a bronca do cara, na menina. Na fazenda, Carlos se preocupa com Lázaro, que tenta descarregar sua frustração no trabalho, por causa de mais um pé na bunda que tomou de Catarina. Por mais que o agrônomo argumente que ele deve descansar e comer um pouco, o capataz avisa que não vai mudar de ideia e só vai continuar seus estudos, para não decepcionar o patrão. Nesse meio tempo, Matilde vai ver a casa de Catarina e pergunta se pode dar uma repaginada no local. A mulher avisa que a mocinha pode fazer o que quiser, mas ainda não sabe o que vai fazer de sua vida e a única coisa que pretende é se enterrar em si mesma, até que Álvaro morra. No escritório de Regina, Jerônimo conta que está tentando reconquistar Renata, mas está difícil, só que ele não pretende desistir. E na mansão, Soto reclama com Josefina sobre tudo o que fez por ela, e blá blá blá, mas o advogado está disposto a contar a verdade a Gonçalo sobre o trato dos dois, apesar da bruaca ameaçá-lo e dizer que o marido vai demiti-lo na mesma hora, quando souber da verdade, e ainda tira onda com a cara do sujeito. Nesse meio tempo, Luciana, gerente do banco, vai encontrar Gonçalo e avisa à turma que seu banco reconsiderou o pedido da empresa e vai conceder o empréstimo que os Monterrubio solicitaram. Honório não entende nada e resolve questionar. A gerente dá uma volta e muda de assunto, avisando que o dinheiro estará disponível no dia seguinte e a transação não terá nenhum custo ou juros para a empresa. Jerônimo, por sua vez, avisa que vai ficar mais tempo na capital, pois precisa reconquistar Renata, prometendo estar de volta para o pedido oficial da mão de Matilde. Linhares ainda diz ao amigo que pode fazer a festa de noivado na fazenda mesmo. Alzira conversa com o padre sobre o exame recomendado por Marina para saber quem é o pai do filho que está esperando, e o religioso recomenda que a moça faça isso imediatamente. Marina vai até a Bonita para saber se Jerônimo já voltou e Carlos avisa que o amigo continua na capital. Matilde se mete e avisa que o patrão só vai voltar depois que reconquistar a esposa. E no hospital, Renata conta sobre o outdoor toda entusiasmada. Constanza e Adriana resolvem pegar no pé da moça, dizendo que ela gostou da surpresa. Na empresa, Honório, Gonçalo e Matias comemoram o empréstimo e dizem que isso pode salvar a companhia da falência. Do outro lado da cidade, Roberta aparece no quarto de hotel de Augusto toda se querendo, comentando que foi cumprir sua parte do acordo e diz #partiu cama. Enquanto isso, no hospital, Renata e Adriana recebem o jantar encomendado, mas não sabem de quem. Jerônimo aparece explicando que aquela foi a única maneira que ele encontrou de poder ir até lá ver as duas e dizer que está muito feliz com a recuperação da moça. Furiosa, Renata manda o cara ir embora, mas ele continua chamando a moça de meu amor com uma garrafa de vinho na mão. Ela diz que ali não é lugar para beber bebidas alcoólicas, pois estão em um hospital. O sujeito diz que a moça tem razão, mas pretende desfrutar do jantar junto com as duas. Renata avisa que vai chamar os seguranças para expulsá-lo. Rindo, Jerônimo diz que os seguranças sabem que ele está ali e, inclusive, acharam ótima a ideia dele, mas começa a elogiar as sardas da esposa, dizendo que a adora e ela fica ainda mais bonita quando está brava. A garota sai do quarto furiosa, enquanto Adriana se diverte com a situação. A doente, rindo, diz que o rapaz está no caminho certo para reconquistar a amiga, que está trancada no banheiro, indignada porque não consegue deixar de amar o marido. Nesse meio tempo, Carla vai até a empresa de Gonçalo para ter uma conversinha com ele sobre sua relação com Regina. E, do outro lado da cidade, Augusto e Roberta terminam o que estavam fazendo e combinam os próximos passos do plano deles, dizendo que os dois vão poder se entender perfeitamente. Na mansão, Josefina não consegue encontrar Roberta, e a empregada conta que a moça não está com Selena, que ligou procurando pela amiga. Carla resolve dizer a Gonçalo que é contra a situação dele com sua filha, e ele explica que está se divorciando e pretende se casar com a fisioterapeuta. Na fundação, Regina comenta com Inês que Carla continua chateada com ela. Inês resolve comentar que Cantu foi assassinado. A mulher comenta que Isidro foi falar com Antônio, que garantiu que vai continuar a investigação sobre o paradeiro da filha da fisioterapeuta.
No entanto, Regina avisa que não vai permitir isso, e agora é Gonçalo quem vai tomar a frente das investigações e jamais vai desistir de encontrar sua filha. Num bar qualquer, Antônio remói sua dor de corno e jura a si mesmo que Regina vai se arrepender por tê-lo dispensado. Enquanto isso, no hospital, Jerônimo e Adriana conversam e ele conta que sofreu um acidente que o deixou 6 meses de cama. Renata aparece e o homem diz que agora já podem apreciar o jantar. Ele começa a mostrar os pratos que estão servidos, que aliás são os preferidos da esposa, mas ela avisa que está tudo horrível. Ele resolve se despedir e tenta dar um beijinho na moça, elogiando mais uma vez as sardas dela, porém resolve ir antes que ela fique ainda mais brava. Quando fica sozinha com Adriana, as duas começam a comer o rango, que aliás, segundo Renata, está tudo uma delícia. Do outro lado da cidade, Matias janta com Julieta, que quer saber a relação entre ele e Adriana. O rapaz explica que entre ele e a garota atropelada existe algo muito especial, mas que não pode acontecer porque ele é casado, explicando que a história é longa e cansativa. O rapaz ainda diz que, por ele, já estaria divorciado. Roberta chega em casa tarde e Josefina, que está esperando pela filha, resolve perguntar se ela esteve com um homem e quer saber quem é. Mas a moça sobe as escadas sem dar nenhuma explicação e manda a mãe parar de se meter na sua vida e avisa que vai fazer o que quiser e bem entender. No dia seguinte, Soto vai ver Matias no escritório e pede ao advogado para informá-lo sobre seu processo de divórcio. O advogado revela que existe um problema por causa de seu contrato nupcial, pois alguém alterou o contrato que agora consta que o prazo de seu casamento não é de 1 ano como tinham redigido, e sim de 10 anos. Adriana, acompanhada pelo pai e por Renata, está pronta para ir para a casa de Constanza, pois já teve alta do hospital. Honório pega a filha no colo para colocá-la na cadeira de rodas, enquanto conta sobre o empréstimo concedido pelo banco. As moças comentam que as coisas estão melhorando e agora só falta pegar Branca, para todo aquele inferno terminar. E por falar em Branca, a mulher, que está tomando um cafezinho, recebe uma ligação de seu advogado, dizendo que o processo de Dominique já foi protocolado. Jerônimo, por sua vez, lê nos jornais o comunicado oficial da empresa Monterrubio, avisando que por causa do apoio financeiro do Banco Humanitário, poderá continuar com suas atividades normalmente, atendendo todas as necessidades de seus clientes. Bem nesse momento, Luciana, gerente do banco, avisa que Gonçalo tentou descobrir quem estava por trás do empréstimo, mas conseguiu contornar a situação. No estacionamento do hospital, Renata encontra um bilhete de Jerônimo escrito no para-brisa de seu carro, dizendo que ela é a mulher mais maravilhosa do mundo. Furiosa, a moça pega um balde com água do lavador de carros e o seu rodinho. Ela começa a limpar o para-brisa, dando uma bronca no sujeito, dizendo que eles não podem permitir que aquilo aconteça em um estacionamento e manda o cara ajudar a limpar tudo. No interior, Lázaro vai falar com o padre novamente sobre sua situação com Catarina, e o religioso comenta que o rapaz deveria se interessar por outra mulher, pois viu Aurora paquerando ele. O rapaz insiste, porém, Severino avisa que não tem como convencer Catarina a ficar com ele, por causa das leis da igreja. Na fazenda, Matilde quer que Catarina faça seu vestido de noiva, e o papo do casamento corre solto na cozinha entre as mulheres. Alguns momentos mais tarde, Honório chega à casa de Constanza, carregando a filha no colo. A socialite pergunta se o marido quer um café. Ele diz que não e avisa que da próxima vez vai ligar, para evitar surpresas. Mas, ao abrir a porta para ir embora, chega um entregador com uma encomenda para Adriana. Ele resolve abrir o cartão e percebe que é de César. No centro, Carla conta à filha que foi falar com Gonçalo, avisando que já disse o que tinha de dizer a ele e à filha, dizendo que ele tomou a decisão de ir para um asilo. Regina não aceita a decisão da mãe, mas Carla está irredutível e avisa que vai sair de casa logo após o jantar de gala. Nesse meio tempo, Antônio fala com Josefina por telefone e diz que acha que aquela é uma ótima oportunidade para fazer Regina e Gonçalo pagarem pela traição. A megera concorda e diz que os dois precisam se encontrar, para planejar tudo direitinho. E na casa de Constanza, ela diz a Adriana que está pensando em pedir a César para não aparecer ali, para evitar o ciúme de Honório. Mas a moça acha péssima a ideia e comenta que vai pedir ao rapaz para ele aparecer quando o pai estiver na empresa. A socialite acaba aceitando, meio a contragosto. No interior, Alzira vai procurar Ezequiel para conversar sobre a situação, e apesar do mau humor do marido, diz que precisa que ele procure a doutora Marina, para que possam fazer o teste para saber se o filho que ela está esperando é dele. Furioso, o capataz avisa a mulher que ela que se vire, pois não deve contar com ele para tirar as dúvidas dela.
Na capital, o bicho também tá pegando entre Matias e Roberta, que acusa a esposa de ter modificado o prazo de validade do contrato de 1 para 10 anos. A garota se defende, dizendo que assinou o contrato na frente dele, e não tem culpa daquele erro. Josefina aparece no meio da discussão, e quer saber do que ele a está acusando agora. Nesse meio tempo, Renata encontra Augusto e conta sobre o empréstimo e a alta de Adriana. A moça está feliz da vida quando Jerônimo resolve aparecer e se sentar à mesa com os dois, dizendo que acabou de descobrir que os dois têm uma coisa em comum, pois também adora ver sua esposa sorrindo. Augusto tenta dar uma de durão, mas Jerônimo diz que tem o direito de estar onde sua esposa está. Renata avisa que logo os dois estarão divorciados. O fazendeiro perde a linha e se levanta ameaçando Jerônimo. Renata pede calma e Jerônimo avisa que já está indo, mas espera que ela aproveite seu próximo presentinho. De repente, no meio do restaurante, começa uma projeção de um vídeo do casamento de Renata, com um poema, declarando o amor dele, por ela. Na mansão, Josefina coloca no fiofó de Soto o erro que aconteceu no contrato pré-nupcial. Matias avisa que vai anular o contrato e que quer o divórcio imediatamente. Josefina tenta negociar pelo menos 1 ano de casamento, mas o rapaz não volta atrás, apesar de Roberta lembrar que, com tudo o que está acontecendo na empresa, não seria bom levantar mais um escândalo. No bar, Augusto volta para a mesa, se desculpando com Renata por tê-la deixado sozinha e explicando que foi reclamar com o gerente para que não deixe acontecer aquele tipo de coisa. Renata começa a chorar e confessa que Jerônimo tem razão, pois realmente os dois viveram momentos maravilhosos, porém não pensa em mudar de ideia em relação ao divórcio. Augusto, enciumado, diz que não acredita que a moça esteja caindo nas cantadas de seu rival. E na empresa, Regina vai ver Gonçalo para comentar sobre a morte de Cantu e a conversa com Carla, mas o empresário avisa que assim que tiver sua certidão de divórcio nas mãos, vai procurar a sogra para pedir a namorada em casamento. Nesse meio tempo, Jerônimo vai ver Constanza para contar que acabou de cometer mais uma de suas loucuras, mas não tem certeza de como Renata vai reagir. Constanza tranquiliza o novo amigo, dizendo que conhece sua sobrinha e sabe que ela colocou uma máscara, mas quando ele conseguir que a moça tire essa máscara, vai perceber como ela está feliz com tudo o que ele está fazendo com demonstrações de amor. Na bonita, Carlos conta a Matilde que os pais dele devem chegar ao povoado no próximo final de semana, para pedir a mão da moça oficialmente em casamento. A garota não consegue se conter de tanta felicidade. E no centro do povoado, Severino conta a Marina que Lázaro falou com ele para pedir que convença Catarina a falar sobre a anulação do casamento religioso, mas ele não pode fazer isso. O padre conta que são vários os motivos para que isso aconteça e comenta que Renata também o procurou para anular seu casamento na igreja com Jerônimo. Nesse meio tempo, o investidor vai até o consultório de Marina na capital para pegar os livros que a médica pediu e, por detalhe, não fuça no arquivo para ver o prontuário de Roberta. Chega a noite e, depois do dia de trabalho, Renata chega na casa de Constanza e encontra o local, que é um jardim. A socialite entrega o cartão que veio com as flores e ela descobre que foi Jerônimo quem mandou todas as flores que tinham na floricultura para ela, pois ainda não sabe qual é a sua favorita. Indignada, a garota rasga o cartão e Adriana pede à amiga para deixar de ser uma pessoa amargurada. Porém, a moça diz que não aguenta mais encontrar Jerônimo em todos os lugares. E isso a está deixando louca. Porém, a titia pergunta à sobrinha se a mocinha não está de fato louca de amor pelo marido. Na empresa, Matias conta ao pai sobre a alteração em seu contrato pré-nupcial, mas Gonçalo, dizendo que foi contra o casamento, avisa que prefere não se envolver na situação e aconselha o rapaz a pensar no que vai fazer, prometendo apoiá-lo. Na casa de Constanza, Adriana comenta que, se fizessem por ela o que Jerônimo está fazendo, já estaria ajoelhada aos pés dele. Renata se defende, argumentando que a amiga só diz isso, porque não foi magoada como ela, e coisa e tal. Mas Constanza se mete, e dá razão à enteada e ainda comenta: o Jerônimo é um homem teimoso, e não vai desistir até conseguir o que quer. Mas, sem dar o braço a torcer, Renata avisa que quanto mais ele insistir, mais vai dar com a porta no nariz dele. Constanza e Adriana concluem que a moça ainda está apaixonada pelo marido. E a socialite aconselha a sobrinha a não transformar a situação em um jogo de poder. E o melhor é ela parar de ficar se debatendo entre o que deve e o que quer fazer. Renata pergunta à tia o que ela acha que deve fazer. Constanza sugere que a moça poderia aceitar que o moço, como qualquer ser humano, se enganou, se esquecendo do passado e começando do zero. A moça diz que isso não é possível, mas a socialite avisa que é possível,
se ela estiver disposta a perdoar. Regina, por sua vez, vai falar com Inês, que promete conversar com Carla para saber se a mulher não quer morar com ela e Isidro por um tempo. Enquanto isso, Gonçalo vai à mansão falar com Josefina, que dá uma de João sem braço e abraça o marido, dizendo estar feliz por ele ter reconsiderado. No entanto, o empresário avisa que não mudou de ideia e está ali apenas para entregar o acordo do divórcio. A megera diz que jamais vai aceitar a separação e Gonçalo avisa que pode entrar na justiça com um divórcio litigioso, que pode se tornar um pesadelo. Do outro lado da capital, Augusto conta a Roberta sobre a aparição de Jerônimo no restaurante e comenta que está preocupado com a atitude da Renata com as coisas que o rival estava fazendo para ela, apesar da moça estar dando andamento ao processo de divórcio. Roberta garante que sua irmã jamais vai perdoar o marido e pode até se casar com ele, mas nunca vai amá-lo, como ama Jerônimo. O fazendeiro insiste, dizendo que quer o amor da garota também, porém, a cópia de Josefina avisa que essa parada ele já perdeu, pois ao se apaixonar como louco por Renata, já ficou em desvantagem e reafirma: a Renata jamais vai te amar como amou o Jerônimo. Na mansão, Gonçalo diz a Josefina que a mansão e as propriedades que estão no nome dela continuaram como estão, além de receber uma gorda pensão. A mulher dá uma de vítima, mas o empresário diz: acho curioso que você se sinta usada, Josefina, pois foi exatamente esta a sensação que tive muitas vezes durante o tempo que vivi com você. Você sempre tentou me usar para me manipular. Eu tentei levar tudo na paz, me sentindo o tempo todo culpado por ter perdido o entusiasmo por você, por ter me precipitado ao propor casamento. Mas hoje, essa sensação que me oprimia foi embora. Eu não sinto mais. Hoje eu estou livre. Adeus, Josefina. E logo que o marido sai, ela tem um ataque e começa a jogar as almofadas do sofá no chão, rasga o documento e, furiosa e chorando, não aceita ter perdido para Regina. No dia seguinte, logo cedo, Jerônimo manda mensagem para Renata dizendo que a moça ainda não respondeu, dizendo qual é sua flor favorita. Renata recebe a mensagem e diz a si mesma que não vai responder. Ele manda outra mensagem pedindo que os dois se encontrem, mas ela continua falando com o celular, dizendo que não vai responder. Porém, resolve dar razão à tia e responde, dizendo que os dois não podem continuar daquela maneira. E por isso, aceita se encontrar com ele e conversar. O cara marca o encontro no apartamento dele e a moça aceita, dizendo que não quer mais nenhuma loucura nem coisas ridículas, colocando a situação nas mãos de Deus. Na fazenda, Carlos se delicia com o café da manhã preparado por Matilde. Lázaro aparece e, fazendo o maior suspense, conta que conseguiu passar na universidade. Carlos elogia o esforço do cunhado e se compromete a ensinar ao capataz tudo o que ele sabe sobre vinhos. Na capital, Gonçalo avisa Soto que já falou com Josefina e manda o advogado colocar no acordo tudo o que ela pedir, pois quer estar divorciado o mais rápido possível. Na mansão, Roberta tira onda da cara da mãe e diz que agora ela vai ter que se conformar em ser a ex-esposa de Gonçalo Monterrubio. A mulher diz que não está brava por causa da separação, e sim pelo fato dele querer se divorciar para se casar com Regina. Mas isso ela não vai permitir. Na casa de Constanza, durante o café da manhã, a família reunida começa a trocar figurinha, e Adriana resolve comentar que está achando a amiga muito animadinha naquela manhã. E em seu apartamento, Jerônimo está feliz da vida, pois o fato de Renata aceitar se encontrar com ele significa que ele tem uma possibilidade de perdoá-lo. Nesse meio tempo, na saída da empresa, Honório é preso acusado de fraude contra a tal Dominique, enquanto Branca, escondida em um carro, assiste a cena. Ao ser preso na saída do apartamento da filha, Honório vê Branca estacionada do outro lado da rua e começa a gritar para os policiais que ele não tem culpa, e a culpada por tudo é a mulher que está no carro vermelho parado ali na frente. Mas não adianta, e, enquanto a vigarista se diverte, o homem é levado para a delegacia. No povoado, Padre Severino tenta convencer Catarina a procurar um advogado e se proteger, pois está casada com um presidiário. Alzira, por sua vez, vai ver Marina no consultório e conta que Ezequiel não está disposto a fazer o exame. A médica diz que talvez o marido da moça não queira saber o resultado, mas existe outra maneira de tirar a dúvida e explica que a campesina poderia pedir ao próprio Álvaro para fazer o exame. A moça se recusa e diz que não quer nunca mais ver o sujeito. Porém, a doutora explica que podem obrigá-lo a fazer o exame a partir de uma ordem judicial, mas seria melhor tentar convencer o preso a fazer o teste. Na empresa, Gonçalo recebe uma ligação de Honório avisando que foi preso e está na delegacia para ser fichado, mas Branca estava na frente da empresa, assistindo tudo. O empresário liga imediatamente para Soto
dizendo que os dois vão imediatamente para a delegacia e pede que o advogado não comente nada com ninguém enquanto não souberem o que realmente está acontecendo. Do outro lado da cidade, Josefina se encontra com Antônio e conta que não conseguiu evitar o divórcio de Gonçalo. Frustrado, Antônio comenta que isso vai acelerar o casamento do empresário com Regina e os dois precisam tomar providências, argumentando que talvez o baile de gala seja uma oportunidade. Porém, o toureiro deixa claro à comparsa que não quer colocar a vida de Regina em perigo. Nesse meio tempo, Gonçalo avisa Constanza que Honório foi preso. Assim que desliga o telefone, a socialite avisa a Adriana, que comenta que tem certeza que foi mais uma arapuca de Branca e diz que quer ver o pai. Constanza avisa que a moça não está em condições de ir e diz que ela mesma vai ver Honório na delegacia, porém não quer deixar a moça sozinha. Adriana dá a ideia de pedir a César que faça companhia para ela e a mulher topa. Nesse meio tempo, Soto avisa Gonçalo que vai ser difícil tirar Honório do chilindró, pois antes terão que provar a inocência dele, porém está preocupado com Renata, que poderia ser a próxima vítima de Branca. Na empresa, Renata e Matias conversam sobre o casamento do rapaz, que diz que ainda não sabe o que vai fazer para se separar de Roberta. O rapaz encontra Beth e descobre que Gonçalo saiu e Honório não chegou. Matias fala com o pai por telefone e o empresário conta que está na delegacia, pois seu cunhado foi preso e pede que ele não conte nada a Renata, pois tem medo que a filha seja a próxima vítima da vigarista. Nesse meio tempo, Augusto chega e, explicando a situação, Gonçalo diz ao fazendeiro que precisa da ajuda dele. César chega à casa de Constanza para ficar com Adriana, enquanto a madrasta sai apressada para ver o marido na cadeia. Augusto e Gonçalo entram em um acordo e o empresário diz que vai manter o fazendeiro informado sobre a situação. O engenheiro diz que vai defender Renata com sua vida e pode contar com sua descrição absoluta. Na empresa, Renata tenta se concentrar no trabalho, mas não consegue parar de pensar no encontro que marcou com Jerônimo. Nesse meio tempo, o cara está em uma joalheria com Regina, escolhendo colares com as iniciais dos nomes do casal, e a fisioterapeuta acha que a moça vai ficar sensibilizada com o presente. E na empresa, Renata se concentrou tanto no trabalho que não viu as horas passarem. Beth aparece com um café e diz que já são 2:30 da tarde. Apressada, a moça começa a arrumar as coisas para dar uma saída, pois tem um compromisso, mas pergunta onde está todo mundo, já que não viu ninguém na empresa naquela manhã. A secretária comenta que não tem ideia nenhuma de onde o povo foi. Jerônimo, por sua vez, chega ao seu apartamento cheio de bugiganga e começa a arrumar tudo para receber sua amada mais tarde. Ele mesmo prepara o almoço e a decoração com flores, velas, perfume, música e, é claro, os colares com as iniciais dos dois. Mas no estacionamento da empresa, Renata encontra com Gonçalo, que está muito assustado e diz que ela precisa ir com ele o mais rápido possível, contando que Honório está preso. Sem perder tempo, o empresário avisa que não pode arriscar que a moça seja presa e ela precisa sair da cidade o quanto antes. Renata conta que tem um compromisso que não pode cancelar. O homem insiste, porém, ela diz que vai cancelar o compromisso então. Apavorado, Gonçalo explica que a moça não pode dizer nada a ninguém para onde está indo, muito menos usar o celular, que já deve estar sendo rastreado pela polícia. Em seu apartamento, Jerônimo joga todas as suas cartas naquele encontro, esperando que depois daquilo, a moça vai acabar perdoando e aceitando ele de volta. No estacionamento, Renata pede que o pai empreste o celular dele, pois seu destino depende daquele encontro. Mas Gonçalo avisa que não pode. Constanza chega à delegacia e encontra Soto. O advogado conta que Honório está na cela e a mulher avisa que precisa vê-lo. Matias também chega e quer saber o que aconteceu. Soto explica que fizeram uma denúncia contra o sujeito e por isso ele foi preso, mas Gonçalo teve que sair para resolver outra coisa, relacionada a esse assunto, e vai tratar de conseguir permissão para que Constanza veja o marido, pelo menos por alguns minutos. Na casa da socialite, César tenta animar Adriana, que não consegue falar com Renata de jeito nenhum. O rapaz tenta animar a amiga, dizendo que vai preparar uma sobremesa para animá-la e a moça topa, com uma condição, que ele a ensine a fazê-la. O rapaz pega a moça nas costas e a leva para a cozinha, enquanto se divertem pela casa. Em seu apartamento, Jerônimo está preocupado com a demora de Renata. Ele tenta ligar para a moça, mas o celular dela está desligado. Ele resolve ligar para a empresa e descobre que Renata já saiu há algum tempo. O homem fica ainda mais preocupado e tenta se acalmar, arrumando desculpas para não pensar o pior. Nesse meio tempo,
Inês tenta convencer Carla a morar com ela e Isidro, mas a mulher não se convence e diz que já está com tudo acertado para ir para o asilo, pois não aceita a situação de Regina, porém não quer atrapalhar a felicidade da filha e não concorda com a forma como ela está se comportando. Em casa, Regina desenterra o colar com a letra R que ganhou de Roberto no dia do aniversário de 1 ano de sua filha, lembrando do que rolou naquela época. Enquanto isso, Gonçalo chega ao aeroporto e avisa Renata que vai manter a filha escondida enquanto não resolver a situação de Branca. Augusto desce do jatinho particular do empresário e a moça acaba entendendo que vai ter que ficar escondida na fazenda Cruz do Amor até que a situação se resolva. Roberta, por sua vez, vai procurar Augusto no hotel e descobre que o cara fez check-out. Furiosa, ela liga para o fazendeiro, mas dá na caixa. A moça resolve deixar uma mensagem, dizendo que ela não é Selena e não aceita ser tratada daquela forma, pois foi procurá-lo e ele foi embora sem avisar, lembrando que os dois têm um trato. No hangar, já está tudo pronto para o avião partir. Inconformada com a situação, Renata aceita o pedido do pai e embarca, pedindo que ele a mantenha informada de tudo, através de Augusto. E, em Enseada, Alzira resolve ver Álvaro na cadeia. O infeliz diz que sabia que a mulher não iria conseguir ficar longe dele e deveria ter pedido uma visita conjugal, passando a mão na perna da mulher. A campesina deixa claro que não quer nada por ele e só sente asco na presença do médico e só está ali para pedir que ele faça um exame de DNA para saber se o filho é dele. Porém, o infeliz resolve dizer que só faz o teste se ela ficar com ele na cadeia. Alzira se revolta e diz que prefere ficar sem saber quem é o pai de seu filho, a chegar perto do cara novamente. Na cozinha da Bonita, Matilde tenta convencer Catarina a se separar do marido, enquanto Lázaro escuta a conversa, escondido. Marina encontra Paulinho na cidade e quer saber como as coisas andam na casa do menino. Ele conta que os pais estão morando na mesma casa, mas não dormem mais juntos. A médica tenta explicar que talvez os dois precisem se separar e coisa e tal. Porém, o garoto não se convence e acha que quando o irmãozinho nascer, talvez tudo se ajeite. Nesse meio tempo, Ezequiel vai falar com Carlos, acompanhado por Lázaro, e conta que descobriu umas folhas estranhas na fazenda de Augusto. Assustado, o agrônomo desconfia de uma praga e diz que vai mandar Alzira examinar detalhadamente os vinhedos para ter certeza. Na capital, Jerônimo vai à casa de Constanza e conhece César, que o reconhece como o marido de Renata. Adriana aparece para receber o sujeito, que conta que combinou de almoçar com a esposa, mas ela não atende o telefone. Preocupada, a garota explica que também não está conseguindo falar com a amiga, mas César disse que talvez seja porque ela ainda deve estar na delegacia. Só aí é que Jerônimo descobre que Honório foi preso naquela manhã. E no jatinho, Augusto tenta puxar assunto com Renata, que não quer saber de conversa e diz que sua vida mudou de um minuto para o outro, pois tudo aconteceu em função de uma mulher louca que quer prejudicar sua família. A moça conta que, justamente quando seu pai a levou para o aeroporto, ela estava indo se encontrar com Jerônimo para tentar resolver a situação entre os dois e tentar uma reconciliação, mas nem sequer pôde ligar para o marido para avisar que não poderia ir. Augusto, irritado, diz que tem horas que não existe controle sobre a situação e que aquilo pode ter sido um aviso do destino, pois ela já tinha decidido se separar de Jerônimo. Na cadeia, Constanza consegue visitar Honório e diz ter fé que vão conseguir provar a inocência do marido. Chorando, ela pede a Honório que não se preocupe com Adriana, pois a moça sabe que tudo foi uma armação de Branca. Mas Honório está mais preocupado em pedir que nem ela, nem a filha vão visitá-lo na cadeia. Nesse meio tempo, César e Adriana assistem filmes para passar o tempo. O cara pergunta se a moça acredita que na vida real existe gente tão má quanto as megeras do filme. Adriana diz que conhece duas, Roberta e Josefina. César então comenta que acha que foi Roberta quem tirou as fotos dele com Constanza e entregou a Honório. Na Bonita, Alzira vai falar com Carlos, que pergunta se ela está familiarizada com as pragas que atacam os vinhedos. A moça diz que sim, e ele manda que ela vasculhe cada pé de uva para verificar se existe algum indício, pois, se houver, precisam agir rapidamente. Nesse meio tempo, Jerônimo chega à delegacia e o Pitbull se mete, perguntando o que o cara está fazendo ali. Ele explica que foi procurar por Renata e Matias começa uma discussão, mas Gonçalo se mete, avisando que não quer escândalos, pois já tem muitos problemas para resolver. O empresário revela que a filha não está na cidade e mente, dizendo que Renata decidiu dar um tempo em tudo, para colocar seus sentimentos e pensamentos em ordem, e por isso pede que ele não a procure, pois não vai encontrar a moça.
No interior, Renata e Augusto chegam à Cruz do Amor, mas a moça não se conforma com sua nova situação. Se sentindo prisioneira na fazenda de Augusto, Renata recebe as ordens do fazendeiro, que a proíbe de sair da Cruz do Amor. Chateada, a moça diz que não está se sentindo bem sem sua liberdade e espera que esta situação se resolva logo, pois, apesar de estar em uma jaula de ouro, não deixa de ser uma jaula. Na delegacia, Jerônimo continua insistindo com o sogro que precisa falar com sua esposa, pois o futuro do casamento e dos dois depende disso. Porém, Gonçalo, enfesado, diz ao genro que isso terá que esperar, pois a situação com a polícia é grave, portanto é melhor ele não insistir. Matias, para variar, se posiciona como papagaio de pirata. E Jerônimo, tentando ser educado, avisa que sabe que estão escondendo coisas dele e não se sente tranquilo, jurando que vai descobrir o que é. Gonçalo ameaça o rapaz e diz: para o seu bem e para o bem da Renata, não faça isso. Só para variar, o Pitbull se mete e diz: você escutou Jerônimo, por isso não tem mais nada o que fazer aqui. Mas logo que o cara sai, Matias insiste com o pai para que ele conte o que aconteceu com Renata, porém o empresário diz que não pode dizer nada. Constanza aparece chorando e implora para que o irmão tire Honório da cadeia. No interior, Augusto ordena a Ezequiel para avisar a todos de sua fazenda que ninguém pode comentar que Renata vai ficar por ali. O capataz quer saber se a moça vai ficar por muito tempo e o fazendeiro diz que talvez sim. Ezequiel tenta ser engraçado e pergunta se Renata vai ser como se fosse mulher do patrão. Augusto perde a paciência, dá um esporro no empregado e diz que ele está ali para cumprir ordens e não para ficar especulando. Na capital, desesperado, Jerônimo procura Regina, dizendo que sabe que algo aconteceu com Renata e a família está escondendo dele. Por isso precisa da ajuda da amiga e quer que ela tente tirar a sopa do namorado, para ver se o homem revela algo de útil. Olha a situação que o cara coloca a coitada da fisioterapeuta. Sem ter o que dizer, a moça promete tentar e Jerônimo vai mais fundo no processo, comentando que tem certeza que o sumiço de sua esposa tem a ver com o que está acontecendo com a empresa de seu sogro. Regina tenta por panos quentes na situação, mas Jerônimo não é burro e diz: pensa bem, Regina, tudo coincide. A empresa Monterrubio está à beira da falência, o Honório na cadeia e a Renata desaparecida. É muito estranho. A fisioterapeuta lembra que Renata deixou de trabalhar na empresa há muito tempo. E se fossem atrás de mais alguém, primeiro seria atrás de Matias ou do próprio Gonçalo, mas não atrás de Renata. Regina resolve cagar pela boca e diz: e se a Renata fez um acordo com Gonçalo para desaparecer? Não pelos problemas da empresa, mas sim para fugir de você? Pronto. O cara que não é nada paranoico já fica cheio de minhoca na cabeça. Ele tenta negar, mas a mulher insiste e diz que talvez a moça não tenha encarado bem a aproximação do moço e resolveu dar um tempo. Só que dessa vez Jerônimo não se deixa embriagar pelos ouvidos e diz que não é nada daquilo, pois tem absoluta certeza de que Gonçalo está escondendo alguma coisa para proteger Renata de alguém que quer prejudicar a moça. E naquela noite, Augusto se obriga a dar satisfações a Roberta. Ele liga para a moça, pedindo desculpas por não ter avisado que ia deixar a capital, se justificando e dizendo que surgiu uma emergência. Do outro lado da linha, Roberta deixa claro que dessa vez vai deixar passar, mas espera que isso não volte a acontecer. Agora ela quer saber quando o fazendeiro volta para a capital e ele diz que vai demorar. A moça sugere ir ver o amante na fazenda, só que ele diz que não é conveniente e encerra a ligação. Conversando consigo mesmo, Augusto diz que gostaria muito de ser visto pelo povo da fazenda bonita com ela e só não faz isso porque ela corre perigo. Porém, adoraria que Linhares soubesse que ela está na sua fazenda e com ele. Na capital, Selena chega na mansão dos Monterrubio e pergunta por que Roberta tá com aquela cara de feliz. A moça disfarça e Selena reclama, dizendo que Augusto não voltou a ligar para ela e não sabe nada do cara. Roberta se diverte e ainda pergunta se a amiga já pensou se o cara, por acaso, já não está com outra. Constanza e Matias chegam em casa e César se despede, dizendo que volta no dia seguinte. Adriana, por sua vez, quer saber notícias de seu pai. Enquanto isso, cada um em seu espaço, Renata e Jerônimo pensam um no outro. Ela está preocupada com o bolo que deu e no que o marido deve estar pensando. E ele, preocupado em descobrir onde a esposa está. Na casa de Constanza, Adriana conta a Matias que César disse desconfiar que foi Roberta quem fez as fotos dele com Constanza e mandou para Honório. Matias quer saber se a moça acredita nisso e Adriana jura que a megera da esposa do rapaz é capaz de tudo. Pitbull, por sua vez,
diz que o contrato pré-nupcial que fez com Roberta saiu com um erro e agora é válido por 10 anos. Adriana se apavora e jura que isso não foi erro. O rapaz comenta que a esposa quer que ele fique casado com ela pelo menos durante os 12 meses que prometeu. Porém, a garota grita e avisa ao rapaz para não ceder aos caprichos de Roberta ou nunca mais vai conseguir se livrar da mulher e diz: "A Roberta está enganando você, Matias. Ela é uma pessoa má. Ela quer te prejudicar, ela quer te prender. A Roberta já passou dos limites e está na hora de você botar um ponto final nisso, Matias." No dia seguinte, na delegacia, Honório é levado para o presídio. Constanza chora pelo marido. O preso pede a Matias que cuide de sua esposa e de sua filha, e a Gonçalo que encontre Branca. Do outro lado da cidade, Branca está com o advogado, que comunica que naquele exato momento devem estar levando Honório para o presídio e ele deve ficar lá por muitos anos, pois as provas que apresentaram são muito contundentes. A maluca, satisfeita, manda o advogado seguir para a próxima pessoa da lista. Nesse meio tempo, Carlos liga para Jerônimo dizendo que os vinhedos podem estar enfrentando uma praga e ele precisa voltar. O cara resiste, mas, diante da gravidade do problema, acaba mudando de ideia e promete voltar naquele mesmo dia para a fazenda. Na Cruz do Amor, Renata aparece para tomar café da manhã usando as roupas do fazendeiro e se sentindo ridícula. Augusto diz que vai fazer compras para ela e quer que a moça faça uma lista de tudo o que ela precisa. A moça diz que não precisa de nada, mas ele argumenta que pode fazer a clausura dela mais prazerosa. Só que Renata insiste em dizer que não se sente bem se escondendo como culpada por algo que ela não fez, e o fazendeiro comenta que naquele momento é o melhor, para evitar que Branca prejudique ainda mais a empresa e a família dela. Na empresa, Soto avisa que o contrato é legal e para anulá-lo, os dois precisam aceitar. Matias diz que vai falar com Roberta e sabe que ela não vai se negar a aceitar a anulação do contrato. Se lembrando das palavras de Adriana, Matias deixa a empresa, disposto a resolver a situação com a esposa de uma vez por todas. E no povoado, Alzira procura Marina para contar sobre a proposta de Álvaro para fazer o teste de DNA. A médica se revolta e diz que o cara vai ter que fazer o exame de qualquer jeito, pois ela mesma vai solicitar por via legal. Na capital, Adriana e Constanza conversam sobre as arapucas de Branca. A mocinha pede que a madrasta perdoe seu pai, mas a socialite diz que prefere não conversar com ela sobre aquele assunto. Adriana então quer saber se a mulher está apaixonada por César, e Constanza diz que não, mas pelo menos o rapaz confia nela. Enquanto Honório curte seu primeiro dia no presídio, na casa de Constanza, a socialite muda de assunto e diz que gostaria que a menina começasse sua reabilitação, sugerindo Regina, que é fisioterapeuta. E, quando Constanza sai para ligar para a amiga, Adriana comenta consigo mesma que agora que sabe que a madrasta não está apaixonada por César, pode dar continuidade ao seu plano para fazer seu pai e ela reatarem o casamento. Nesse meio tempo, em Enseada, Paulinho vai até a Cruz do Amor procurar pelo pai, mas encontra Renata. A moça quer saber quem é o pai do menino e ele diz que é filho de Ezequiel. Renata pergunta por que o garoto não está na escola e ele explica que não teve aula naquele dia. O menino escuta a voz de Augusto e quer sair correndo, mas a garota o impede e o menino explica que, se o patrão encontrá-lo ali, vai brigar. A moça tenta saber mais, porém o garoto consegue fugir. Augusto avisa que vai à cidade fazer as compras e a moça diz que precisa mesmo fazer uma lista. Na capital, em seu apartamento, Jerônimo recebe a notificação do divórcio e o oficial explica que, com aquele documento, ele está oficialmente divorciado da esposa. Na Cruz do Amor, Renata termina a lista das coisas que precisa e entrega a Augusto, agradecendo a gentileza do cara. Antes de sair, ele deixa claro que já avisou a todos os funcionários que ela é a dona e senhora daquele lugar. Na capital, Jerônimo lê o documento que acabou de receber e não acredita que seu casamento acabou. Ele começa a relacionar a situação com o sumiço de Renata e acha que Regina talvez tivesse razão. Porém, não entende porque a moça não disse tudo na cara dele. Na mansão dos Monterrúbio, Josefina e Roberta tomam café da manhã, comentando sobre a prisão de Honório. Josefina diz que achava melhor que fosse Gonçalo, e Roberta se irrita, deixando a mãe sozinha. Na empresa, Gonçalo diz a Soto que não podiam ter deixado Honório Pinhões para o presídio e diz ao advogado para dar um jeito na situação, avisando que, quanto a Renata, ele não precisa se preocupar. Matias chega à mansão e conta a Roberta que tentou anular o contrato pré-nupcial, mas não foi possível, e a única maneira de fazer isso é os dois entrarem em acordo. Por isso, ele gostaria que a moça o acompanhasse no dia seguinte até o cartório,
para que os dois assinem juntos a situação. Roberta começa com o mesmo mimimi de sempre e Matias se irrita, dizendo que não está nem aí para ela e não quer continuar casado com ela. Do outro lado da cidade, Josefina se encontra com Antônio e conta que a empresa de Gonçalo está indo à falência. Por isso, precisa saber exatamente de quanto se trata a herança que Roberto deixou para a filha. Antônio lembra que os dois ainda não combinaram se Regina deve ou não saber qual das duas moças é sua filha. Josefina concorda, mas lembra que a data de cobrar a herança está se aproximando e diz: "O aniversário de 25 anos das minhas filhas está se aproximando e é nessa data que a Regina deve dar a uma delas o que é de seu direito, ou seja, a herança que o pai deixou." Enquanto fala, ela lembra do dia em que descobriu que Roberto deixou Roberta de fora do testamento, apesar do cara ter prometido incluir a bastardinha. Antônio diz que, para cobrar a herança, Regina teria que saber quem é a filha e a mulher responde: "Ai, Antônio, meu Deus, confia em mim. Eu sou uma especialista em fazer essa pobre mãe sofrer porque roubaram a filha dela e ela não vai encontrá-la." O toureiro não gosta do comentário e manda a comparsa não se meter com Regina, avisando que tudo o que ele quer é separá-la de Gonçalo. Na mansão, a DR entre Matias e Roberta continua. A moça diz que não vai fazer o que ele está pedindo e não aceita a proposta do rapaz, pois dentro dos próximos 10 anos, ele pode se apaixonar por ela. A discussão continua até que Roberta avisa que não vai dar o divórcio, pois pretende usufruir do sobrenome da família e do dinheiro do marido pelos próximos 10 anos. Furioso, Matias revela que a moça está muito enganada, pois a empresa do pai está indo à falência, e ele não tem dinheiro, pois nada está em seu nome. Portanto, ele só seria obrigado, segundo o contrato, a arcar com as despesas do filho e não com as dela, que acabou de ficar com uma mão na frente e outra atrás. Bem feito, Robertinha. No interior, Augusto nem dá bola para a lista de Renata e vai comprando o que dá na telha. Ezequiel leva Paulinho para ficar com Alzira na plantação e o garoto começa a ajudar a mãe a procurar folhas amareladas. O menino conta que viu Renata na Cruz do Amor e ela é bem bonita. Jerônimo chega arrasado na fazenda e Lázaro pede para dar uma saidinha, sem perceber que o patrão não está bem. Carlos aparece e Jerônimo conta que antes de sair da capital, recebeu a sentença do divórcio. Ele conta que não deu entrada no processo e achou que Renata teria desistido do processo, mas agora tudo acabou e ele a perdeu para sempre. Enquanto isso, na capital, Gonçalo vai atender a polícia que está procurando por Renata. O empresário diz que a moça não está na empresa e não sabe onde ela se encontra. O policial avisa que não adianta esconder a moça, pois vão encontrá-la mais cedo ou mais tarde. Porém, o empresário não se dobra e manda os policiais embora. Na casa de Constanza, Regina começa a fisioterapia em Adriana, que reclama da vida e diz que gostaria que tudo se resolvesse de uma vez. A mulher, triste, avisa que tudo vai acabar dando certo, lembrando que é a rainha da paciência por não ter desistido de procurar por sua filha por tantos anos. Constanza concorda e diz que imagina o que a amiga tem passado e comenta que está preocupada com Renata, pois a moça foi embora, sem dizer para onde. Na Cruz do Amor, Augusto chega cheio de sacolas e a moça reclama do exagero do fazendeiro. O homem se justifica, dizendo que comprou tudo para ver a moça um pouco mais feliz. Ela muda de ideia e diz que vai provar todas as roupas que ele comprou. Na Bonita, Jerônimo avisa Carlos que vai focar em descobrir quem é o assassino de seu irmão e na produção do vinho em homenagem a ele. Afirmando que perdeu Renata, diz que não resta mais nada a fazer, a não ser se preocupar com a fazenda, e pede ao agrônomo que explique sobre a praga. Carlos avisa que ainda não descobriram que praga é, mas se for a mesma que assolou todos os vinhedos da Europa no século passado, eles terão sérios problemas. Na Cruz do Amor, Renata começa seu desfile com o primeiro look, e Augusto avisa que Gonçalo ligou avisando que agiram bem a tempo, pois a polícia foi, naquela manhã, procurar por ela na empresa. Ele ainda diz que ali é o melhor lugar onde ela poderia estar, pois está a salvo, e pede que a moça vá para a varanda, pois tem outra surpresa para ela. Na casa de Constanza, ela e Regina se despedem, mas combinam de conversar mais tarde. Acompanhada por seguranças, Regina se encaminha até seu carro quando vê Josefina passando em outro e reconhece imediatamente a mulher.